Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade ímpar que nos é dada de podermos repartir o pão da vida e comer dela, sabendo que é a única maneira pela qual a gente podemos ter a vida interna. E gostaríamos de tentar repisar o programa que teremos no domingo. Como já dissemos que no domingo vamos reabrir os cultos e parece que há uma indicação, um relaxamento que nos permite pelo menos termos cultos precisamente com até 150 membros por cada turno. Só no domingo estaremos precisamente no tabernáculo às 8 horas para talvez uma pequena conversa, e a partir dali vamos tentar ver como podemos fazer as escalas, quem poderá vir em que horas. Como devem saber, vamos passar a ter pelo menos uns 2 turnos por cada domingo, mas no meio da semana, teremos os cultos, vão continuar da maneira como vinham. Portanto, gostaríamos de pedir cada um de vocês talvez traga sua própria água de beber, para não termos que usar os mesmos copos. Só estamos a pedir para que cada um traga o seu próprio copo de água, para não termos que usar os mesmos utensílios, como já foi recomendado que não pode se fazer. Como já anunciamos, os da cidade poderão se encontrar precisamente no talhão de Canangoa às mesmas horas, não mesmas horas, mas vão se encontrar às 9 horas, enquanto que nós aqui no tabernáculo, no domingo, todos poderemos estar aqui 8 horas para um pequeno culto, e dali vamos tentar formar os nossos turnos e tentar ver quem pode vir no primeiro turno, quem pode vir no segundo turno, assim sucessivamente. Só apelamos à comparência de cada um, porque se você não vir, pode vir e não ter nenhum turno que você vai ser escalado. Só ainda estamos a tentar ver se podemos nos organizar, mas esperamos que tudo estará em ordem até domingo, se Deus assim permitir. E esta noite gostaríamos de terminar com esta mensagem: nomes blasfemos. E certamente foi um grande esclarecimento que Deus já acabou nos dando, porque talvez se tivéssemos já, digamos, só falado da estatura do varão perfeito e não tivéssemos entrado no sonho da irmã Shepard, poderia ficar com muita coisa não esclarecida. Portanto, este sonho acabou esclarecendo muita coisa, acabou revelando muita coisa que creio que foi muito útil para sabermos como essas coisas funcionam. Portanto, estou a começar a ler precisamente na página 34, e o profeta diz aqui: como você
entra na igreja, nascendo, porque o fôlego de Deus. Da mesma maneira que Deus tinha que respirar o seu fôlego em Adão para que ele pudesse, como já vimos, para que ele pudesse ser um ser vivente, não só um ser vivente, mas para que ele pudesse fazer parte ou ter a vida interna. E ele diz: assopra-me, ou assopra sobre mim, assopra sobre mim. Espírito do Deus vivo, assopra sobre mim. E ele diz aqui: essa é a minha oração. Simplesmente deixe o Espírito Santo assoprar. Oh, que coisa! Pelo fôlego de Deus. O que é isso? Selado no reino de Deus. Sabendo que quando de início confessei, creio em Jesus Cristo, e licença, depois ele disse sim, então a minha fé acrescento virtude piedosa, então a minha virtude acrescento ciência da palavra, a minha ciência acrescento temperança, e ele diz domínio próprio. É aqui onde estávamos como que baseando ou falando, tentando mostrar. E ele diz aqui: eu gosto deste. E ele diz: meu país é de ti, coroa minha alma com domínio próprio. De mar a mar brilhante, paciência. Oh, que coisa! Testado, não se preocupe. E ele diz: testado, não se preocupe. Satanás exporá a prova para você. Portanto, ele tenta nos mostrar aqui que não se preocupe. De uma ou de outra maneira, Satanás poderá fazer teste das suas virtudes para tentar lhe dar uma ideia onde você se encontra. E, como já vimos, gostaria talvez de aproveitar e ter que dar um exemplo aqui. Como já tentamos mostrar que é bem possível que alguém tenha fé, tenha virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Enquanto que essas coisas ainda não foram, digamos, magnetizadas ou vivificadas para serem virtudes sobrenaturais ou virtudes espirituais. Como já vimos que essas coisas talvez pode ser, digamos, dado naturalmente. Mas desde que a coisa ainda é natural, acaba falhando ali e acolá. Portanto, queria tentar dar um bonito exemplo aqui que eu creio que vai nos esclarecer para talvez cada um de nós ter uma pequena ideia se as suas virtudes já foram magnetizadas pelo Espírito Santo ou ainda são simplesmente naturais. Vamos tomar aqui o famoso apóstolo, pastor Pedro. Como já mostramos que Pedro tinha fé. Ele tinha fé, faz-me lembrar naquele dia quando Jesus veio e os discípulos estavam ali naquele barco sendo agitado de um lado para o outro com aqueles ventos. E subitamente viram Jesus vindo em cima das águas. É quando ele
Pedro disse: Senhor, se és tu, diga-me para que eu venha também andando em cima das águas. E Jesus lhe disse que ele podia vir ao seu encontro. E Pedro, pela fé, aquela fé natural que ele tinha, ele saltou e entrou nas águas e começou a caminhar. E aqui estamos a dizer que é fé natural porque Deus ainda não tinha como que o batizado pelo Espírito Santo, de modo que as suas virtudes pudessem se tornar virtudes sobrenaturais. Portanto, Pedro acabou saltando nas águas e ali estava ele andando em cima da água sem afundar. Aquilo era fé. Não havia maneira e não há maneira para que alguém faça aquilo sem que tenha fé. E realmente falando aqui desta virtude que é a base, que segura toda a superestrutura, e realmente essa base tem que estar bem construída para que a casa não seja, digamos, abalada ou desabada. Porque se essa base não estar bem sólida, certamente os ventos virão, a chuva cairá e a casa vai cair ou desabar terrificamente. Portanto, nós vemos aqui Pedro andando em cima das águas. Aquilo era fé, mas esta fé não era uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural se encontrava precisamente neste homem que vinha, que é Cristo, que tinha a estatura do varão perfeito, que é essa estatura que nos é pedido para que possamos atingir. E quando Pedro começou a razoar, olhando aquelas ondas e tudo mais, ele acabou tendo medo. Como é do nosso conhecimento de que fé e medo não caminham juntos. Que Deus possa nos ajudar, desde que você tem medo de qualquer situação que você está encarando, que seja doença, que seja qualquer problema no serviço, qualquer problema na escola, seja lá que tipo de desafio, desde que você ainda tem medo daquela situação, esse sinal é um indicativo de que você não tem fé para vencer aquela situação. Só quando ele começou a olhar ao redor e viu aquelas ondas, foi precisamente naquele momento que ele duvidou. E quando ele duvida, é quando ele começa a afundar, porque usou o seu arrazoamento. E realmente é um dos grandes impedimentos para o cumprimento das Escrituras. Talvez alguém diria, como assim, pastor? Mas é verdade, porque você às vezes vai ver irmãos, irmãs, e às vezes com uma situação que ele está padecendo, às vezes com uma certa enfermidade que ele está carregando, está padecendo, mas este irmão ou esta irmã nunca teve a ousadia ou fé suficiente, nem sequer de vir pedir oração, nem sequer de vir pedir para que as mãos sejam colocadas sobre ele ou sobre ela, para que Deus faça bem a sua palavra como ele prometeu, dizendo que os que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. E vai ver alguém carregando a sua trouxa de enfermidade,
trouxa disto, trouxa daquilo, choramingando, mas a pessoa nunca teve a ousadia ou fé de vir e pedir para que fosse orada. E você vai descobrir que aquilo é precisamente arrazoamento. Alguém arrazoa que isto aqui não pode passar através de uma oração. E isto é sinal precisamente de incredulidade. É indício de incredulidade. Isso dá-nos a entender que a pessoa não crê na totalidade da palavra de Deus. Porque este é o momento, irmãos, em que o crente deve ser segurado, deve ser apoiado, deve ser carregado com as promessas de Deus, deve flutuar em cima das promessas de Deus. Tudo aquilo que apoquenta o crente deve encarar quase tudo através da palavra, através das promessas que Deus deu. Vamos tomar coragem, a fé, para fazer valer o que Deus prometeu precisamente na sua palavra concernente os nossos problemas. Sim, faz-me lembrar aqui quando estávamos a tentar mostrar, quando o profeta dizia, as pessoas nem sequer têm fé para serem curadas, quanto mais a fé para ser arrebatada. E às vezes Deus pode permitir que esses problemas possam nos atingir. Estou a falar precisamente que estão ali, que estão acolá, doença acolá que talvez pareça uma doença incurável, que talvez a medicina não tem solução. E você chega num ponto em que você vê que isto aqui realmente vai me carregar, vai me levar. Isto aqui vai me matar. E talvez até pode ser uma questão que acaba sendo como com um problema de longa data, com barbas brancas, como dizem. E você sabe que o meu problema é doença X. E às vezes Deus pode permitir essas coisas para que Ele possa entrar em cena, para que Ele ajude a você, ajude a sua fé. Porque o que vai acontecer nas vésperas do arrebatamento é um momento em que a fé, como foi dito que haverá uma tal unção sobre a igreja, que finalmente a arrebatará. Portanto, são essas questões que às vezes são levantadas e quando são levantadas, devemos recorrer sempre à palavra de Deus. Independentemente, isso não tem nada a ver que talvez Beltrano foi orado e não ficou curado, este foi orado, não ficou curado. Deus sabe o que está fazendo. É você que deve ter a fé, tomar a iniciativa de extrair um testemunho de que Deus ainda pode curar. E como ele fez com Davi, propositamente ele permitiu que a ursa pudesse pegar uma das suas ovelhas. Deus estava a treinar aquele homem. E Deus treina através de situações difíceis. E quando você ora para Deus e Deus lhe dá uma saída, aquilo acaba sendo uma pedra, acaba sendo, digamos, um princípio que você nunca vai esquecer. Você terá uma revelação de saber que Deus responde às orações. Deus cura as enfermidades.
E para que a igreja chegue a este ponto de que Deus ainda é Deus, Deus ainda cura as enfermidades da mesmíssima maneira que ele fazia lá atrás, é quando as situações são levantadas para que Deus prove para nós que ele é o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre. E apanhamos aqui, digamos, a Pedro arrazoando com aquelas ondas e ele começou a afundar. E Deus ainda não tinha soprado, ainda não tinha galvanizado, ainda não tinha mudado a sua fé da fé natural para a fé sobrenatural. Estamos a seguir a Pedro, como eu acabei de me referir. E dali podemos ainda continuar com Pedro. Chegou-se um momento em que ele aproximou a Jesus e disse: Senhor, e longe esteja de ti que nos fale de que você vai morrer, ou que, até que Jesus já acabou dizendo: sai da minha atrás, Satanás. E falando com Pedro. Veja, mas ele havia tido um momento em que ele recebeu uma revelação de saber que aquele era o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas ele não tinha a ciência, e a ciência dele, quando foi provada aqui na morte de Jesus Cristo, a sua ciência, ele deveria ter sabido que se é o Messias tinha que morrer. O Messias, como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tinha que morrer no lugar do pecador. Mas a ciência dele acabou falhando e ele não conseguiu saber que o Messias tinha que morrer e ressuscitar no terceiro dia. É ali onde ele foi repreendido. Porque a sua virtude, digamos, a sua ciência, o conhecimento que ele tinha era parcial. Não era um conhecimento magnetizado ou vivificado. Vamos continuar ainda com Pedro. Chegou-se um momento em que ele, quando estavam precisamente em Getsemane, onde os guardas do sumo sacerdote vieram para levar a Jesus, para prender a Jesus. E ali mesmo, a sua paciência natural não conseguiu encarar aquela situação. Ele acabou ficando zangado com aquela situação até tirar a sua faca, tirar o seu cutelo e acabou cortando a orelha de um dos guardas do sumo sacerdote. E a gente descobrimos que quando as virtudes são naturais, ainda não foram, digamos, seladas, acabam falhando, sempre vai falhando. E ele acabou terminando mostrando mesmo que alguma coisa estava errado com este famoso apóstolo. Tirou a sua faca, ao abrir e fechar de olho, a orelha estava no chão, até que Jesus tinha que apanhar e devolver. Foi arrastado, foi até quando estava ao redor da fogueira, e alguém apareceu e disse: este aqui era um deles. Ele, além de sobressair e dizer que sim, fui um deles, ele acabou caindo, uma das virtudes acabou também caindo. Até chegou a terceira vez, sem falta, ele deve ter o indicado na sua cara que se você continuar a dizer isso, você não me conhece, vai me conhecer. Portanto, nós descobrimos quando uma pessoa ainda está a caminhar, o seu cristianismo ainda é um cristianismo natural. Porque o cristianismo não deve ser natural, deve ser sobrenatural. É a única maneira pela qual você pode continuar. É a única maneira pela qual você não vai cansar.
Já vimos muita gente, este mundo está repleto de homens e mulheres que uma vez foram nas igrejas, mas acabaram cansando, porque aquilo que eles estavam a fazer era simplesmente natural, não era sobrenatural. Quando é sobrenatural, eu talvez poderia dar o exemplo aqui daquela sarça que Moisés viu ardendo, e aquele fogo era sobrenatural. E aquele fogo foi continuando, por isso acabou atraindo a Moisés, porque aquele arbusto não cessava de arder, porque era um fogo sobrenatural. Quando uma vida se torna uma vida cristã sobrenatural, essa vida não cessa, essa vida não cansa de ser uma vida cristã. Porque não é você que está a tentar ser cristão, mas é Cristo que está a refletir a si próprio através de você. Não é algo bombado que acaba a secar e minguando, mas são as águas que saem precisamente numa nascente, numa fonte de água que borbulha, e aquela água não seca porque está a sair diretamente do coração. Se é aqui onde nós estávamos a dizer na quarta-feira que o diabo vai precisamente testar as suas virtudes. Quando as virtudes acabam caindo no teste de ácido, no teste de fogo, para subsistir aquelas virtudes depende do seu tamanho de virtude. Se são virtudes naturais, não poderão subsistir quando caem num teste de ácido, quando caem num teste de fogo. Vão começar a derreter. A gente vê aqui a fé de Pedro derretendo. A gente vê a ciência de Pedro aqui derretendo. A paciência de Pedro derretendo. Porque ainda eram virtudes, digamos, naturais. Todavia, quando Deus soprou e aqueles 5 córregos começaram a derramar as suas águas, meu Deus, e aquelas águas foram lavando tudo que uma vez Pedro foi e vivificou aquelas virtudes que jaziam nele. A partir daquele momento, ele se tornou um Pedro totalmente diferente, porque ele já tinha virtudes sobrenaturais. Ele até estava preparado e pronto para morrer pela palavra. Eu lembro uma vez, acabaram dizendo, não fale mais a respeito deste homem. E ele acabou dizendo, julgai a vós mesmos, a quem a gente vamos escutar, os homens ou Deus. Satanás exporás a prova para você. Portanto, se as suas virtudes são colocadas em prova e acabam derretendo, é sinal de que elas ainda são naturais. Mas se elas conseguem resistir qualquer prova, se elas conseguem resistir prova de ácido, prova de fogo, isso já nos mostra que alguma coisa aconteceu sobre elas. Elas já foram transformadas em virtudes sobrenaturais. Ok, deixa eu ler para ver se posso realmente terminar com este pensamento. E ele diz, estou subindo a escada agora, está vendo? Acrescentei virtude, ciência, temperança. Agora tenho de acrescentar paciência. Ainda não tenho o Espírito Santo.
Então, depois de acrescentar paciência, acrescento piedade. Você sabe o que é isso? Como Deus, acrescento isso. Diz como Deus. Piedade, não é? Como Deus. Acrescento isso. Não me comporto mal. Ajo como um cavaleiro cristão deve. Que isso não seja fingimento. Algo em mim, o amor de Deus, simplesmente fervendo. Veja, está vendo? Não dizer, eu podia fazer isso, mas talvez seja melhor que eu não. Está vendo? É isso que já estávamos a falar. E ele diz, você vê? Está aí de qualquer modo. É um nascimento. Nasci nisto. E então o amor de Deus, Cristo deixa e sela tudo isso em mim para serviço. Está vendo? Então, o que ele faz quando ele me dá o Espírito Santo? Ele coloca você sozinho, num lugar separado, marca você. Está vendo? Você é uma pessoa diferente então. Você já não é mais do mundo. Você já não é mais do mundo. Está vendo? Você está de roupa diferente. Você está vestido diferente. Não esta veste exterior. Não. Você não precisa ser estranho e peculiar e altivo. E com ar de triste e cerimonioso. Não. Não se faz isso. Você se veste fisicamente como o que conta é só esta veste espiritual. A vestimenta nupcial foi colocada em você. Como é você? Como Jesus. Como é você a partir daquele momento? Você é como Jesus. Você já se vestiu de uma desta veste nupcial. E nós já sabemos que qualquer donzela, quando se veste desta veste nupcial, e o seu andar é macio, atenta, não vai se vestir de uma veste nupcial, aquelas vestes de casamento, para depois alguém ir rebolar na lama ou na poeira. Faz-se veste-se aquela roupa depois de ter a certeza de que tudo que devia ser lavado já está, ou o banho que devia ser tomado já foi tomado. E ele diz, observe, ele foi coberto pela nuvem. E ele se transfigurou ali diante deles. E sua vestimenta brilhava como o sol. Ali estava ele, Jesus. Estamos a falar agora de Mateus 17. Jesus, Deus colocando seu próprio filho em posição. Está vendo? E então veio Moisés, então veio Elias, e Pedro disse, sabe, é bom estar aqui. Está vendo como fica o homem? O sobrenatural feito. Disse, construamos 3 tabernáculos, construamos um para Moisés, um para Elias, um para ti. E antes de terminar de falar, Deus encerrou a coisa toda e disse, este é o meu filho amado, em todas essas coisas que requeri de Moisés, e apresentei a lei por Moisés, a justiça pelos profetas, ele satisfaz tudo. Escutai-o. Sairei do quadro agora. Aleluia. Sairei do quadro agora. Apenas escutai-o. Apenas escutai-o. Oh, que coisa bonita. E sim, eu queria talvez aproveitar aqui e colocar alguma coisa. Deus espera que cada um de nós possa chegar a esta posição em que Ele
acaba colocando toda a confiança, acaba colocando toda a autoridade em você. E tudo aquilo que é determinado ou é dito, como foi dito, que tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Ligado aqui na terra também será ligado no céu. Talvez ter que ler essa bonita escritura que eu sempre tenho usado como cavalo de batalha. Aqui, precisamente no livro de São Mateus 18, onde Jesus diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Está-se a falar aqui precisamente da igreja, do crente. Mas este não é simples crente, digamos, que ainda as suas virtudes são naturais. Está-se a falar aqui de um crente que atingiu a estatura do varão perfeito e que as suas virtudes já foram magnetizadas, vivificadas, para que possam ser como as virtudes de Cristo. Porque aqui a gente estamos vendo todo o poder sendo colocado sobre Cristo, como já vimos, e o profeta dizendo que Deus disse que vou sair em cena, porque sairei do quadro agora, porque ele já tinha alguém que podia. E sim, isto aqui é bonito, dizer que o primeiro homem, por que quando você ligar aqui é ligado no céu, desligar é ligado, é desligado? Porque a decisão que você faz quando tem essas virtudes magnetizadas é a mesma decisão que Cristo faria se ele estivesse aqui na terra. Portanto, você já tem autoridade, é um crente com autoridade de que aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Desliga é também desligado. Se é perdoado, é perdoado. Se é retido, os pecados são retidos. É aqui onde o crente chega a um ponto em que pode-se falar e a palavra vai se manifestar. Pode-se falar a uma montanha e a montanha vai se mover. Não é assim digamos, com virtudes naturais, questionando se isso vai acontecer ou não. Oh, que Deus possa nos ajudar. Se Ele ajudasse a cada um de nós para levantar e atingir esses níveis, aqueles níveis que o profeta podia parar, ele com a estatura do varão completo, e ele se colocou e disse: haja aquilo. Foi como que fosse Deus falando, porque tudo o que há em Deus se encontrava precisamente nele. Essas virtudes não era para, digamos, vangloriar e só falar, mas era para demonstrar o mesmo Deus do livro de Gênesis. É o mesmo Deus do princípio, é o mesmo Deus do fim. E é aqui onde devemos chegar, que Deus possa nos ajudar. Faz-me lembrar, vejamos aqui, amado, isto aqui acaba ser um canal interminável. O profeta podia se colocar aí, falava a respeito do nome das pessoas, a enfermidade que as pessoas tinham, e era exatamente daquela maneira. E eu lembro o primeiro homem, Adão, no jardim de Éden, quando Deus trouxe os animais para ver os nomes pelos quais Adão ia chamar. E Adão chamou cada animal segundo os nomes que estava, segundo o nome
que estava precisamente no gosto ou na mente de Deus. Quando o leão aproximou-se de Adão, Deus sabia que este aqui é leão. Mas Adão, por ser um homem que estava naquela estatura do varão perfeito, a palavra dele era igual à palavra de Deus. Só o nome que ele deu àquele animal foi o nome daquele animal. Foi um nome que também havia sido ligado no céu, que este aqui seria leão. Meu Deus, como o profeta dizia, que sinto religioso, posso neste momento dizer o mesmo, que sinto religioso, o Espírito Santo e a graça do Senhor transbordando. Não sei se terei ainda graça de terminar isto no dia de hoje, muitas paragens. Então, quando satisfazemos estes requisitos e nós tornamos cheios das virtudes de Deus e das coisas de Deus, então o Espírito Santo desce e nos sela no reino. Não se preocupe, todos saberão que você o tem. Você não terá de dizer: bem, glória a Deus, sei que o tenho, falei em língua, glória a Deus, sei que o tenho, descei no Espírito certa vez. Você não tem que dizer uma palavra a esse respeito. Todos saberão que você o tem. Não se preocupe, ele testificará de si mesmo. Ele manifestará isso entre os homens. Deus abençoe vocês. Fico tão contente de estar aqui com vocês esta manhã e de ter esta ocasião de companheirismo. E ele diz: ouçam, nossa igrejinha é pequena, no entanto não temos espaço suficiente para as pessoas que vêm aqui. Não somos uma organização, queremos e temos companheirismo com todas as organizações. Vocês simplesmente vêm aqui porque querem vir. E nós amamos vocês e queremos que toda organização, toda pessoa, creio que há pessoas em todas essas organizações que são cristãs. São irmãos e irmãs em Cristo. Portanto, nós não temos vínculo, nada a que nos unir, nada a fazer, a não ser apenas sermos cristãos. E ele diz Howard Cabo costumava dizer: não temos lei, mas amor. Nenhum livro a não ser a Bíblia. Nenhum credo, mas Cristo. E isso está certo. Venha nos visitar. Estamos alegres. Queremos no Evangelho completo em cada partícula da palavra. Queremos precisamente da maneira, não acrescentamos nada a ela, não tiramos nada dela, não acrescentamos nenhuma coisa de organização a ela, apenas a deixamos justamente do modo que ela é. É só isso. E é sempre um prazer recebê-lo. Venha estar conosco quando puder. Nós oramos pelos enfermos, nós queremos em tudo que a Bíblia diz para fazer. Nós esquecemos das nossas fraquezas para trás e perseguimos para o alvo da soberana vocação. E ele diz agora, mais uma coisa, vocês permitirão que seja dito, antes de ontem da manhã, vocês notarão no quadro lá uma visão. Tive uma visão, talvez vou terminar com essa visão. Tive uma visão, era mais ou menos 5 horas, quando minha esposa ali atrás, ou 6, e eu tinha acordado. Tínhamos levantado para aprontarmos as crianças para a escola, e eu só tinha, desta vez em quando, e todos vocês sabem, cada um de vocês aqui, que elas nunca falham, elas são absolutamente perfeitas. Está vendo? Elas nunca falham. E eu achava ser a pessoa mais feliz que já vi.
E eu estava de pé no sol. No sol. E aqui acaba soletrar. Soletrar por quê? Quando ele disse que estava no sol, estava a se falar em inglês, é sun. E sun é a mesma, digamos, é a mesma pronúncia. Sun e filho em inglês é a mesma coisa, é a mesma pronúncia. Só ele tinha que soletrar para mostrar que não estava a falar de sun, que é filho, estava a falar de sun, que é sol. Por isso acabou sendo soletrado aqui. Estava pregando o evangelho a uma grande, enorme congregação. E eu só queria ver se estava sendo gravado. Uma grande congregação enorme. Estava sentados numa floresta e raios do sol estavam brilhando neles. Só aqui e acolá recebendo a palavra. Só o irmão Branham, nesta visão, ele estava parado precisamente no sol. E ele estava a pregar a uma congregação que estava sentada precisamente numa floresta. E os raios iam atingindo as pessoas que estavam naquela floresta, ali e acolá. Quer dizer que havia algumas pessoas que estavam sentadas naquela floresta em que os raios não conseguiam lhes atingir, porque estavam sentadas, digamos, embaixo de uma sombra e impedia que os raios solares pudessem lhes atingir. Está vendo? E ele diz aqui, só aqui e acolá recebendo a palavra. E aqueles raios que iam atingir as pessoas que estavam sentadas na floresta, era a palavra. E ele diz, e eu, como de costume, sempre demoro demais, tarde demais, prego demoradamente. E preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico. E alguns deles se cansaram, assim que simplesmente se levantaram e saíram para se alimentar. Começaram a sair e eu disse, não. E eu tinha 2 pontos culminantes aos quais eu queria chegar. Eu queria chegar a um sermão e o Senhor me havia dado isso. E qualquer pregador sabe, quando você realmente sabe que Deus deu isso a você, você simplesmente fica com desejo ardente de contar para o povo. E eu só estava pregando, Charlie, o mais rigorosamente que podia, falando mesmo, você sabe, e dizendo todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo. Vejam isso. Ele discerne os pensamentos do coração. O que é isso? A palavra, procedendo assim. E, queria poder lembrar do que eu estava falando. Qual era o meu tópico? Não me consigo lembrar, está vendo? Mas só estava pregando. Estava observando a mim mesmo fazê-lo. E então, quando estava em pé aí, olhando e observando a mim mesmo pregar, e eu estava pregando vigorosamente. E depois de um tempo me levantei, você sabe, e pensei, glória a Deus. E eu disse, vejam estas coisas maravilhosas, e isto e aquilo. Imediatamente notei que as pessoas começaram a ficar como que se estivessem fisicamente com fome. E assim que tive bastante tiveram bastante do espiritual. Então começaram a ir embora e alguns, indo embora, pensei, o que há com todos? E olhei e aqui estavam uns casais jovens, passando pelo meu lado e parei e disse, espere aí, amigos. Espera aí, vocês voltarão quando as sombras do entardecer caírem. Está vendo? E eu disse, vocês voltarão, mas deixem-me apresentar-lhe este primeiro ponto culminante. De onde vêm todas essas coisas que lhes mostrei? De onde vêm essas coisas todas que eu lhes mostrei? De onde vêm? E eu disse, aqui está.
estão na palavra de Deus. E é verdade, tudo que ele estava a fazer, estamos a falar de discernimento, estamos a falar de revelações, é o que foi predito na palavra de Deus que Elias faria quando ele viesse. Portanto, tudo está precisamente na palavra de Deus. Elas são, assim diz o Senhor, sua promessa, por quê? E eu disse, todos vocês me dão testemunho, testificam disto, que minha comissão é, a comissão do profeta que Deus lhe deu é, fique com a palavra. E eu disse, o que há com vocês? Não conseguem entender a palavra? Precisam entendê-la. E alguém disse, como gostaria de comer uns paizinhos. E então, desse jeito. Pois simplesmente pensei, pois, glória a Deus, se querem paizinhos, que vão comê-los. Assim que eu virei, pensei, mas sabe de uma coisa? As sombras vão cair daqui a um tempinho. As sombras vão cair daqui a um tempinho. E quando as sombras caírem, provavelmente aqueles raios solares não terão campo de como atingir as pessoas. Quando ainda é dia, quando ainda pode-se fazer alguma coisa para o reino, quando ainda pode-se absorver alguma palavra, quando ainda temos uma pequena chance de termos um culto, é melhor a gente aproveitar o máximo possível. Porque a qualquer momento as sombras de entardecer podem cair e nos impedir que tenhamos esta chance de ouvir a palavra e a chance de pregar. Quem poderia ter sonhado que algum dia seríamos, digamos, interditos de termos cultos? Ninguém pode até fazer parte, talvez, dessa pressão da sombra do entardecer. É só simplesmente um comentário. E ele diz, as sombras vão cair daqui a um tempinho, logo mesmo. E eu disse, então, hoje à noite, quando a congregação se reunir de novo, agora apresentei-lhes o ponto culminar e disse-lhes que as coisas que têm me visto fazer encontram-se na palavra de Deus, não em algum livro mítico ou alguma organização, encontra-se na palavra. Está vendo? Cada parte disso na palavra, porque tenho comissão de fazer isso. Pensei, sabe, cada um deles voltará hoje à noite. Por isso, eis o que farei. E eu apresentarei uma base, um tipo de base. Você sabe como faço com estas eras da igreja e coisas tais? Digo o que disse antes. Sim, digo o que disse antes. Talvez isso que estamos a fazer, tentar apresentar a base, tentar voltar um pouco atrás e fazer uma ponte, uma base. Apresentarei uma base na palavra e então este grande e maravilhoso ponto culminar. E eu disse, que ocasião será? Louvado seja Deus, e vi a mim mesmo ficando bem pequeno, e ouvi esse, louvado seja Deus, e eu vi a mim mesmo desvanecendo assim, e eis que estava de pé lá. Agora, aqui está a interpretação disso, está vendo? A primeira coisa que tenho feito, as coisas que têm sido feitas, têm sido mística para as pessoas. A maioria. Não quero dizer o evangelho completo e santo de Deus, mas quero dizer a maioria parte das pessoas. E você nunca vai querer olhar para o mundo, cosmo, como a mensagem de Deus. Quando você entra, diz, como Bonzé disse, eu sempre disse, faz ano tive um sonho que o Deus me enviaria a Chicago e que sacudiria Chicago para a glória de Deus. E eu disse, Joseph, ele já fez isso. Por quê?
ele disse, eles não têm sido sacudidos desde o mundo. Eu disse, aquilo, estou falando da igreja. Aquilo lá é bucha para canhão. E ele estava tentando, esse irmão Joseph, que é José, havia dito que Deus me mostrou uma visão para eu ir sacudir Chicago. Mas o profeta aqui está tentando mostrar que quando se fala de Chicago, numa linguagem assim espiritual, não está a falar de Chicago cosmo, o mundo. Está-se a falar de pessoas crentes, um punhado. Quando se diz que haverá um reavivamento, não é um reavivamento que incluirá o mundo. Porque o mundo é isso que ele está a dizer. Aquilo lá é bucha para canhão. São essas pessoas que serão buchadas, que serão destruídas pelas bombas, canhões e tudo mais. Aquilo é só pó da terra. O mundo cosmo como o mundo cosmo. Aquele bando enche as ruas e Jezebéis pintadas e tudo. Eu disse, isso está lá, aquelas grandes casas da associação e coisas tais se esmingalham e cairão nas ruas lá. E eu disse, ele está falando da igreja. A igreja viu a revelação de Jesus Cristo manifestada e reconhecem. Talvez não seja 15 a sair de Chicago. Talvez não seja 10 nesta geração que saia da cidade inteira de Chicago. Você já pensou nisso? Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Donde 8 almas se salvaram. Quantos saíram de Sodoma? Vê o que eu quero dizer? Duvido que seja um punhado, está vendo? Mas a própria igreja recebeu a sacudida. A igreja, a eleita. A própria igreja recebeu a sacudida. Eles reconheceram isso. Eles reconheciam a palavra. Eles viram a palavra quando ela estava sendo materializada e captaram-na. Agora veja isso num instante. Exatamente o que está acontecendo. Sempre quando a palavra vai numa zona, não é para atrair todo mundo, mas é simplesmente para atrair os eleitos. E os eleitos, quando eles veem a palavra sendo materializada, aquilo que foi prometido, e olhar que já se fez matéria, as escrituras que prometeram a vinda de Elias, e conseguem ver que aquelas escrituras já se materializaram num homem. E o eleito capta aquilo. Capta e pega aquilo. É o que interessa a Deus. Deus não está como interessado com a maioria das pessoas, que talvez, como já foi dito aqui, é simplesmente poeira. É simplesmente aquela poeira assim que foi dito, que vem um dia que vai arder como forno. E tudo será abrasado, reduzido em poeira. Está a falar de pessoa, não é? Agora, e esta primeira mensagem, quando a viram, todos correram para ela, diziam, oh, glória a Deus, oh, se eu pudesse ver isto, aquilo e aquilo, e logo iam embora, pelo mesmo caminho que entrava, está vendo? E agora pensam, pois não sei não, onde se uniria? Se eu não vier com isso, será deste jeito, e eu serei expulso aqui deste lado, e não terei nada a ver com aqui. E os irmãos sentem-se e dizem, pois, o que eu faria se eu... Está vendo? Está vendo aí? Não param o suficiente para reconhecer que é a palavra que Deus prometeu, mas manifestando-se. Está vendo? Foram embora. Mas não se preocupe, as sombras estão próximas. Está vendo?
Quando voltei para o campo, você se lembra a outra noite da mensagem que ele me deu lá quando eu estava colocando a pedra fundamental? Precisamente disse, faz a obra, disse, quando sair desta visão, lê 2 Timóteo 4. Você sabe que se encontra ali mesmo na pedra fundamental, 33 anos atrás, disse, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Voltando da fábula da verdade às fábulas, como tem sido justamente palavra por palavra. Mas lembre-se, a outra noite, quando não cheguei a ler o resto disso, nos 30 e tantos anos que tenho pregado neste tabernáculo, nem uma vez fui além disso. E não sei porquê, sempre me perguntava, até que um dia vi onde Jesus apanhou o pergaminho e começou a ler, e leu metade da profecia. E parou e disse, lá em Capernaum, ele disse, hoje se cumpriu esta profecia. Por quê? Porque ele não leu o resto dela. É pertinente à sua segunda vinda. Glória! Está vendo? E ali eu li aquilo não sabendo. E eu captei aquilo. E ali estava bem na minha frente Sutton Pine, Carolina do Sul. Aquela manhã depois lá falando com Joseph Bonzé, encostei-me no lado de um carro. Capitão Paulo disse, todos os homens se voltaram contra mim. Não há ninguém comigo. Demas me desamparou, amando este presente século. E agora? Veja, e o latoeiro causou-me muito dano. O Alexandre, não é? Veja o que Demas deve ter pensado. Ora, vi Paulo pregando o evangelho e curar os enfermos, e aqui ele mesmo se encontra sofrendo, levando um médico com ele. Está a ver, irmãos? Talvez tentarmos aqui a ajudar algumas pessoas. Eu não sei, nem tinha a intenção de que essas coisas estariam talvez por aqui. E ele diz, veja o que Demas deve ter pensado, meu Deus. E Demas que havia deixado o mensageiro. E ele diz aqui, ora, vi Paulo pregar no evangelho e curar os enfermos. E aqui ele mesmo se encontra sofrendo, levando um médico com ele, Lucas. O tempo todo que vai levando um médico consigo. Um homem pregando divina, né? Pregando divina, ou a cura divina. Ora, e eu vi cegar um homem, disse, o Senhor te repreenda e ficará cego por uma estação. Deixou o lotoeiro expulsá-lo de uma reunião. Calculo que perdeu o seu poder de cegar os homens. Finalmente ele perdeu o seu poder de cura divina. Deus virou contra ele. Chegou-se neste momento em que as pessoas já acabaram pensando que talvez esta questão que Paulo tinha, que sempre lhe atormentava, e Deus não lhe curava. E as pessoas já acabaram pensando que talvez seria sinal de que Deus desamparou. E talvez um começou a pensar em que, mas como eu posso ir e pedir para que Paulo coloque as suas mãos para que eu seja curado, enquanto que ele mesmo está padecendo também. A dizer que essas coisas, Deus tem uma maneira de como fazer as coisas. Isso não deve determinar nada. Você não deve olhar nessas coisas. E às vezes você olha nessas coisas e começa a pensar, mas
e eu tenho, digamos, você vai dizer, eu tenho problema de barriga, de estômago, estou doente, como é que eu vou pedir o pastor para orar a meu favor se o pastor também tem o mesmo problema? Está a ver? Como que eu posso ir pedir por isto, para que Deus me ore, enquanto que o pastor também padece a mesma situação? O mais engraçado que parece, às vezes aparecem pessoas que têm situações que talvez acabam ultrapassar sua própria. Mas, no instante, eu estava a falar com o irmão, foi ontem, me contando como Deus lhe curou, sofrendo que nem conseguia sequer abrir a sua vista. Uma vez acabou de atacar na estrada, nem conseguia abrir a sua vista para atravessar a estrada. E aquilo ficou por um bom tempo, mas um dia ele acabou pedindo oração. E quando pediu oração, Deus acabou de estender a sua mão e o curou. Portanto, você não deve olhar nessas coisas. E às vezes essas coisas são feitas propositamente. Você tenha esta revelação, irmão e irmã, que aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Em meu nome expulsarão o demônio. Não tenta olhar, dizer que talvez o profeta, nós podíamos falar aqui do profeta, aquele problema dele de estômago que acabou sendo curado em 1965, quando ele estava quase para morrer. Mas o que aconteceu no seu ministério? Quantas pessoas foram curadas, até ressuscitadas de morto? Essas coisas Deus faz, sabe o que Ele está fazendo, nós às vezes não sabemos. Portanto, você não deve ser desviado para olhar numa outra direção, olhe sempre para Jesus, que é a palavra. É lá onde está a sua solução. E ele diz, creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era de uma... Vocês conhecem a história dele? Ele era de uma grande família rica e queria acompanhar o resto da turma. Mas Paulo, coitadinho do Paulo, e que foi aquilo? Deus sempre deixa um ministério, deixa eu colocar aqui, Deus sempre deixa um ministério ficar assim, e então o coroa. Eu não sei se compreender. Deus deixa um ministério, estamos a falar um ministro, um pregador, um ministério de um determinado pregador. Ele permite que aquele ministério chegue um pouco como que nessa condição e depois ele coroa aquele ministério. Ele deixou Jesus chegar a um ponto, olha ali, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, e deixou um soldado romano arrancar barba de seu rosto. E, está a ver? E cuspir em seu rosto. Bateu-lhe, pôs um trapo em volta do seu rosto e disse, agora, você sabe, dize-me que tu és profeta. Todos eles ficaram em volta com suas canas e feriram-lhe a cabeça. E disseram, agora dize-nos qual te bateu. Ele sabia quem lhe bateu. Claro que ele sabia, está vendo? Mas seu ministério estava para ser coroado. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito, muito fraco. Quase abatido. Oh, meu Deus, eu não sei se talvez Deus esteja a falar comigo aqui, mas seu ministério estava para ser coroado. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito, muito fraco, quase abatido. Então Deus o coroa. Oh, Senhor, deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer, Senhor. E ele diz, inclinemos a cabeça. Depois ele canta, o amo, o amo, porque primeiro me amou e comprou
a minha salvação no madeiro do Calvário. E eu o amo, porque primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Ele continua dizendo: levantemos as mãos agora para Ele, e continua cantando: I love Him, I love Him, because He first loved me. E ele continua cantando: eu amo, porque Ele me amou, em primeiro me amou. Oh, amados irmãos, com as nossas cabeças inclinadas para o chão, onde que se saiu é longe do que onde está a sair. A única coisa que vai valer no fim da jornada é a estatura do varão perfeito. Sem a estatura do varão perfeito, você será desqualificado. E não só no fim da jornada. Aqui na terra as coisas vão se levantar, as tentações vão se levantar, virão provas de ácido, provas de fogo, virão chuva, cairão, soprar-se-á. E a única pessoa que pode permanecer intacta é aquela pessoa que permitiu que as suas virtudes pudessem ser vivificadas, tornando-as em virtudes sobrenaturais. Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu desejo que isso aconteça comigo. Senhor, se fosse virtude que pode se ir levar em algum lugar ou comprar, eu podia fazer tudo que está ao meu alcance até que tenha essas virtudes sobrenaturais. Mas, Senhor, estou aqui. Tu me chamaste do mundo. Separaste-me, Senhor, da minha parentela. Pela espada de desgume me separaste do mundo. E aqui estou, Senhor, pela tua graça que me chamou. Oh, Senhor, como hoje já vi que aqueles córregos eram simplesmente 5, que significa a graça. Permita que esta graça, Senhor, possa me levar até essa estatura do varão perfeito. Pega-me pela mão, Senhor, não sei como fazer, mas aquele que me predestinou antes da fundação do mundo, não há nada em mim que é boa. Senhor, conhece a minha tolice, conhece a minha insuficiência humana, conhece os meus pecados, mas, Senhor, não olha em mim, olha na tua promessa. Prometeste que haveria uma igreja sem mancha, sem ruga. Ajuda-me, Senhor, a ser parte desta igreja. Levantarias a tua mão neste momento. Que, Senhor, eu levanto a minha mão como sinal de que é isso que eu almejo. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Que diremos, que faremos, ó Pai? Já chegamos, ó Pai, no fim deste culto. O fim, Senhor, desta mensagem que foi tão tremenda. Permita, Senhor, que não seja simplesmente um assunto de dizer que foi bom, foi edificante. Senhor, que nos mostrou essas coisas. Ajude-nos, ó Pai, que não seja simplesmente a revelação disto para contemplarmos, mas queremos que isso aqui seja parte da nossa vida. Ó Senhor, e lembramos que mostraste ao profeta naquela pré-apresentação da noiva. E ele acabou dizendo que eu sei que a noiva sairá de todas as nações da terra. Ó Senhor, ajuda-nos a ser parte da noiva que sairá desta nação chamada Moçambique. Meu Pai e meu Deus, aquele que nos conheceu de antemão e guiou o nosso caminho ao encontro desta mensagem, e eu quero acreditar que Tu chamaste a cada um que nos ouve nesse momento, porque tinha em vista o dar essa estatura do varão perfeito. Aperfeiçoe a sua igreja, Senhor. Aperfeiçoe cada irmão, cada irmã. Permita que seja uma nova fase que estamos a entrar. Depois, talvez, de termos parado, e como já anunciamos que no domingo estaremos reunidos, permita que seja uma fase em que toda brincadeira e toda tolice, Senhor, aquilo de dizer que farei isto, farei aquilo, porque o mundo é tão incerto, o tempo a qualquer momento pode ser retirado da nossa presença. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos levantar a partir deste momento como uma igreja diferente, começando uma nova fase de dedicação, pronto para fazer tudo que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos revele para fazer. Que isso, Senhor, possa ser uma realidade, por transformando as nossas virtudes, daquilo que nós já aprendemos com a mensagem que devemos ser isso, devemos ter aquilo e aquilo mais. Mas essas coisas talvez ainda não tinham sido magnetizadas em nós. Permita que o Espírito Santo, que sabe onde se encontrar com cada um de nós, possa se encontrar e nos mudar da mesmíssima maneira que o Senhor mudou a Pedro, a partir daquele momento que o Senhor soprou aquele fôlego de vida. Pedro se tornou uma pessoa totalmente diferente. A sua fé era estável. A sua ciência era ciência sobrenatural. Ele já não era agitado de um lado para outro. Estava até pronto para morrer por causa da mensagem. A mensagem, a palavra que ele queria daquela hora. Ajuda-nos, ó Pai. Toma-nos, molda-nos de novo. Senhor, queremos ser pessoas quando as nossas virtudes são testadas, possam resistir o teste do diabo. Como Shadraque, Mechaque e Abednego, como Daniel do passado, como José, aqueles que resistiram toda a tentação do diabo para tentar e estirar. Lembramos, ó Pai Santo, daqueles santos primitivos que deram as suas vidas por causa desta palavra. E esta palavra está encharcada de sangue. Ó Senhor, nos ajude. Se achamos graça diante dos teus olhos, Senhor, para ver as coisas que o Senhor está nos mostrando. Ajuda-nos, ó Pai, para sermos parte delas. Que essas virtudes, Senhor, estejam em nós. Possam guarnecer cada casa, cada irmão, cada irmã, de tal modo que o diabo não terá nenhuma fuga pela qual entrar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Que honra, glória e ações de graça sejam dados a Ti. Te peço por essas bênçãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória.
Amém. Deus lhes abençoe até domingo, se Ele assim permitir. Amém.